Hoje, Boa no tarde. nosso papo de hoje, nós vamos conversar com o Francisco Oddi. Ele é consultor há mais de 40 anos dentro do ramo da construção civil e hoje a gente vai ter um bate-papo para falar sobre a nossa consultoria e sobre a experiência dele também com relação ao TILTAP, tá? Está aqui pedindo para você se apresentar, falando sobre qual é a sua função dentro da construção civil e como que você ajudou a gente aí ao longo do tempo. Bom, eu sou Francisco Pedro Oddi, eu sou formado em engenharia civil no Mackenzie no ano de 78 e trabalhei por mais de 20 anos com projetos estruturais, então sou também um engenheiro de estruturas. E a partir de 96 nós trabalhamos em cima da introdução do sistema TILTAP no Brasil. Formando projetistas, formando toda a cadeia produtiva, que não se refere somente à mão de obra e concreto, mas tem toda a parte de insertos, que no início nós passamos aí bem quase uns 10 anos importando isso dos Estados Unidos, eh, e vamos dizer assim, obtivemos um resultado bastante grande, onde o sistema hoje está totalmente implantado no país. Tem obra de tilt-up praticamente em quase todos os estados, e é um produto que se adapta regionalmente, com recursos muito básicos, né? Agregado cimento e aço. Material, um processo bastante simplificado e muito eficiente. Quais são as principais diferenças entre o TILTAP e outros sistemas pré-moldados tradicionais? Bom, praticamente o tilt-up é um sistema pré-moldado, né? Pré-moldado é a palavra que é muito genérica, que é a produção de qualquer elemento de uma forma antecipada, ou seja, produzido fora do local definitivo da função daquele elemento, tá? Quando eu falo fora, pode ser fora do canteiro, mas pode ser também no canteiro, porém produzido à parte e depois, através de sistemas de equipamentos e equipamentos de montagem, ele passa a, a ser a ter função estrutural no seu local definitivo, tá? Esse é o pré-moldado, que é diferente do moldado em loco, que é uma construção bastante tradicional, exige muita mão de obra. Basicamente, a diferença entre os dois sistemas da pré-fabricação e da construção em loco é essa, né? Principalmente o consumo de mão de obra, né? Perfeito, perfeito. Se você fosse explicar para alguém o que é TILTAP de uma forma muito simplificada, como você explicaria isso? É um termo em inglês, como todas as palavras compostas em inglês, elas têm um significado específico, e tilt-up quer dizer bascular, né? Bascular para cima, ou seja, produz o elemento, no caso aí painéis, podem ser vigas, podem ser pilares, né, também, eles são produzidos horizontalmente e depois eles são erguidos, né, basculados para a posição vertical, que é a posição definitiva deles, né? Então é um termo americano, como muitos outros termos que o americano inventa para dar uma conotação específica, né? Sim. Eu queria saber também,
Quais são as maiores vantagens de usar o tilt-up para construção de indústria? Ó, é, o Cultiotap é um processo que existe há mais de 120 anos, né? Aliás, ele já existia antes de ser, vamos dizer assim, produzido com concreto armado, já existia antes, que eram as construções de madeira, que eram feitos grandes painéis na horizontal e depois, através da força humana, cordas ou animais, eles eram, basculados para a vertical, né? O processo foi só é, modificado para a produção de painéis de concreto, aí a necessidade de equipamentos que surgiram com o tempo, eh, e a grande vantagem de se utilizar isso nas indústrias, hoje que está super comprovada a sua eficiência e a sua eh, viabilidade não só técnica, mas econômica também, é a rapidez com que você é, forma todo o invólucro, né? Todo o fechamento lateral desses galpões, armazéns, sem a necessidade de trabalho em altura, né? E já painéis acabados que podem ter uma textura, podem ter uma série de produtos aplicados, tipo eh, azulejos, cerâmicas, tijolinhos e outros elementos que possam ser aplicados. E a maioria deles eles são pintados, então o painel sai do chão para a posição vertical e depois ele recebe já a pintura definitiva, né? Então a facilidade e permite que não tem necessidade de pilares, colunas, né? Nem de vigas baldrame para a instalação desses painéis. Então, você tem também uma condição de espaço interno um pouquinho mais liberada, né? Menos congestionada com pilares de periferia. Na sua primeira obra, qual foi o seu maior desafio e o que você aprendeu, de uma forma geral, com isso para aplicar ou para não aplicar nas próximas obras? Bom, o início do Tio Tap no Brasil foi uma vontade de fazer Tio Tap no Brasil, né? Ter uma alternativa às indústrias de pré-fabricação, é, e introduzir um processo é, não, não, vamos dizer assim, não uma novidade como processo, porque ele já era conhecido há muito tempo, mas no Brasil ele era totalmente desconhecido e na avaliação inicial ele cabia exatamente dentro da nossa realidade continental, como é o Brasil, né? É, Você não tem transporte de peças, mas você tem um deslocamento de mão de obra e de conhecimento, e a produção é feita com recursos locais, né? Diante disso, a escolha foi justamente para que as primeiras obras que foram feitas, as primeiras foram feitas aqui no início da década de 90, justamente para começar a fazer, né? Existia uma demanda bastante grande por obras, principalmente de galpões, armazéns, e ele foi utilizado. Depois também foi utilizado para outras finalidades, lojas, comércio e até mesmo residenciais, né? Sim. Agora, com relação à obra que você esteve conosco em Porto Feliz, existiu alguma dificuldade ou algo que fugiu, né, do escopo, enfim, algo que foi diferente do comum? Não, tecnicamente, que é a minha competência falar,
Foi uma adaptação muito rápida da mão de obra, que nunca havia feita o corpo técnico, nem toda a equipe haviam feito nada de similar. Foi um desafio. Esse desafio foi enfrentado normalmente, e o resultado é que a obra está praticamente pronta, Sim, né? e tá bem bonito. É, Isso é mérito da construtora, né? Do pessoal que tá trabalhando lá, né? sim. É, para um engenheiro que nunca trabalhou com tilt-up, o que que você recomendaria como um profissional especialista na área? Veja bem, a gente não nasce sabendo, né? Nem sai da faculdade sabendo alguma coisa, né? Aliás, às vezes pode ser até que a gente saia sabendo menos, mas basta querer, né? O conhecimento não ocupa espaço no cérebro das pessoas e a vontade de enriquecimento do conhecimento é uma atitude pessoal, né? Então, você pesquisa, você se interessa, você vai atrás e você tem uma evolução passo a passo, dia a dia, né? Você tem uma evolução até que você chega num ponto onde você começa a dominar certas técnicas, e aí não tem nenhum sistema que seja proibido ou não recomendado, né? Basta todos os especialistas técnicos, operários, engenheiros, arquitetos, fornecedores que trabalham com diversos sistemas que existem hoje à disposição na construção civil, são pessoas que começaram do zero, como todo mundo, né? Quem se especializou mais, quem se eh, ofereceu mais, quem se empenhou mais, obteve melhores resultados, né? Nada é impossível, né? Tanto que já foram para a Lua, querem chegar em Marte, e assim vai, né? Antes o foguete ia e não voltava mais, agora ele já volta de ré e no mesmo lugar da onde foi lançado, e assim é uma evolução. A construção Perfeito. civil também é a mesma coisa. Muito lenta, mas também acontece na construção civil, essa evolução. Perfeito. Tempo, existe alguma coisa, de uma forma geral, que você queira compartilhar, ou que eu não tenha perguntado, ou que talvez seja interessante, tanto para quem está estudando, quanto para quem está operando, enfim, mais nesse sentido, né? Olha, veja bem, a construção civil não é padaria, é, não é supermercado também, onde você encontra tudo pronto e mastigado, né? Então, cada empreendimento é um desafio. é, Os sistemas construtivos, eles só funcionam se eles forem abordados de forma correta. É, não existe aqui ainda na nossa cultura de construção um, um, uma parceria, vamos dizer assim, entre quem projeta e quem constrói. Então, o projeto é feito de uma forma muito orientativa, e depois que esse projeto está todo pronto, é que vai se escolher ou se vai se individuar quem vai construir. Então, é tudo, vamos dizer assim, é sempre uma surpresa, né? Isso aí pode ser evitado fazendo com que a parte interessada da construção, da execução, participe
da elaboração e da definição do processo construtivo, do sistema construtivo que vai ser utilizado, né? Quando a gente atingir esse nível de desenvolvimento dos projetos, a gente vai chegar numa condição muito facilitada para a execução, né? Sabendo já de antemão como a gente vai executar. Então, ainda existe muito uma condição de projeto que não permite definir no projeto exatamente o sistema construtivo, né? Entendi. Um projeto, ele é muito orientativo, ele define umas condições básicas em função do programa do cliente ou do produto que se quer atingir, mas não define processo construtivo. Então, essa, essa dissociação cria muitos problemas por uma questão de adaptação, até mesmo uma regionalização da construção, né? Então, ainda é um caminho que precisa ser mais trabalhado para que a gente possa chegar no ponto de poder fazer uma espécie de pré-construção durante a fase de projeto, que vai definir e vai trazer uma economia muito grande. Não só quando a gente fala economia, a gente pensa sempre no dinheiro, né? Mas a economia é no tempo, no consumo de mão de obra, excessivo de mão de obra em sistemas que são muito artesanais, né? Uma economia no desperdício de materiais. Você falava no início de sustentabilidade. A sustentabilidade ela, ela começa a ser interessante a partir do ponto que o que você consome é o estritamente necessário para fazer uma determinada tarefa ou produzir um, um produto final. Se você gasta muito tempo, gasta muitos recursos, energia elétrica e transportes e desnecessários por não ter um sistema bem afinado, eh, você começa a ter aí prejuízos para a sustentabilidade, né? Sim. Bom, eu acho que é isso. E qual foi? Teve alguma obra que teve tempo recorde assim para finalização do tilt-up? Assim, eu sei que depende muito do tamanho, né, de cada uma, porque algumas são menores, outras são maiores. Mas para terminar de uma forma geral o todo. Bom, o tilt-up, ele é uma parcela muito pequena da obra toda, né? Ele é uma parcela muito pequena e normalmente o tilt-up ele não faz parte ele não é um problema para a definição do caminho crítico da obra. Então, é muito difícil você, obviamente que se você atrasa uma etapa, você vai ter consequências, mas não é a velocidade do tilt-up que vai fazer a velocidade da obra toda, né? O tilt-up permite uma velocidade muito grande, né? Muito grande, ele tem muito valor agregado, ele reduz o número de etapas de execução, mas ele não é o fator que define ou determina a velocidade da obra,
né? Nós temos outros itens que são muito mais pesados que o mais pesados no termo, tem um peso mais de maior importância do que o tilt-up em si, né? Nós temos a cobertura, que é um item importante, piso importante, instalações muito importante. Então, esses três elementos eles se sobrepõem ao tilt-up, que na verdade o tilt-up ele se a gente for espremer mesmo, o suco dele seria somente os elementos de fechamento, né? Sim. O processo em si, ele é bastante seguro, porque praticamente ele se desenvolve todo no nível do solo, praticamente. O, a fase final, que é a fase da montagem, é a fase mais onde existem mais riscos envolvidos, mas são todos os riscos que, se forem seguidas três ou quatro regrinhas básicas regulamentadas por um processo que a gente chama de plano de Higgins, que é um processo, é um estudo prévio que se faz justamente para fazer a movimentação de cargas suspensas, esse problema ele acaba sendo minimizado. Agora, é um facilitador muito grande. Você, em 6, 7 minutos, você tirar um painel que foi produzido na posição horizontal e colocar ele na posição definitiva vertical, num tempo extremamente pequeno, né? Uhum. Então, é possível eh, você treinar a sua equipe para que nesses poucos minutos em que a carga está suspensa e está em movimento, ela tenha um processo bastante seguro, né? Sim, entendi. Mas obrigada, viu? É, É, queria te agradecer, né, pelo seu tempo e disponibilidade de conversar comigo, estamos à tá bom? disposição aí, tá? Obrigada. Obrigado você, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.